Promotora, doutora Amanda de Queiroz Borges, falando sobre o encerramento desse julgamento. Doutora, encerramento encerrado, né? O réu condenado, né? Isso, o réu foi condenado a 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado e iniciará imediatamente a execução dessa pena aplicada em razão da soberania dos vereditos. Doutor, o Ministério Público sai satisfeito desse resultado? O Ministério Público sustentou um homicídio qualificado pelo motivo fútil, contudo, os jurados entenderam por bem reconhecer que o réu agiu após domínio de violenta emoção, razão pela qual a pena foi reduzida em 1/3 e não era o que pretendia o Ministério Público, mas estamos satisfeitos com a sustentação e também com o resultado, principalmente pelo fato dele continuar preso. É um indivíduo que tem um vasto histórico criminal e que foi uma condenação conforme o Ministério Público pleiteou, havendo, contudo, o reconhecimento dessa causa de diminuição. Ô, doutora, só para lembrar, um crime que aconteceu em 2019 numa boate aqui em Patos, né? Isso, o crime ocorreu em 9 de janeiro de 2019, uma boate, uma casa de encontro, Casa Amarela, no Morada do Sol, e após quase 7 anos, o crime está sendo julgado agora, o réu esteve solto, recentemente foi preso por outra condenação, e agora veio o julgamento após esse período com a condenação do Ander. Doutor Cássio Araújo trabalhou na defesa aqui do réu, né? E o julgamento encerrado. Doutor, primeiro a gente fala sobre o julgamento. Um julgamento tranquilo que começou na parte da manhã, terminou por volta aí das 2, 3 horas da tarde, né? Sim, Toninho, foi um julgamento tranquilo, até que não demorou tanto, apesar que teve réplica, né, por parte do Ministério Público e tréplica da defesa, e eu digo que a defesa sai parcialmente satisfeita com o resultado. A tese principal da defesa era a legítima defesa, né, eu entendo que o acusado, no dia dos fatos, a vítima tentou tomar a arma de fogo dele, se ela tivesse conseguido tomar a arma de fogo, ele teria, obviamente, morrido, então ele salvou a sua própria vida naquele momento. Eu entendi que houve um caso de legítima defesa, os jurados assim não reconheceram, acredito eu, que os antecedentes criminais do acusado pesaram com relação a isso, até o MP falou muito sobre a questão dos antecedentes, mas os jurados lá do outro, eles verificaram, eu consegui demonstrar através das gravações, né, das provas técnicas, de que a vítima provocou a todo tempo o acusado e ele cometeu o crime sob domínio de violenta emoção logo após a injusta provocação. Isso é o chamado homicídio privilegiado e, em consonância a isso, houve a diminuição da pena em 1/3. Então, eu fiquei parcialmente satisfeito, né? E os jurados assim reconheceram, respeita a soberania dos vereditos, né? E a pena final dele foi de 6 anos e 2 meses, né? Que o juiz acabou colocando a pena um pouquinho acima do patamar por causa da reincidência e não reconheceu a confissão, que é uma questão que eventualmente eu poderia questionar num recurso de apelação, não sei se eu vou recorrer. Doutor, me corrija se eu estiver enganado. Geralmente, quando é menos de 8 anos a condenação, geralmente o condenado ele não vai para o regime fechado, ele vai para o semiaberto. Por que no caso dele ele foi direto para o regime fechado? É uma situação diferente porque o Ander, ele é reincidente. Ele está preso, na verdade, não é por esse processo. Esse processo é de 2019, ele ficou parte desse processo preso, depois foi concedido o direito dele recorrer em liberdade. O juiz colocou a pena em 6 anos e 2 meses, regime inicial fechado, porque ele é reincidente, isso está no Código de Processo Penal, e em virtude disso, por ele já estar cumprindo pena, o juiz não deu o direito dele recorrer em liberdade e já decretou a prisão dele nesse processo, até porque isso é o correto, ele tem que iniciar o cumprimento da pena, porque ele foi condenado.